Você já ouviu falar de jogos que foram anunciados, mostrados em trailers, criaram um hype no mundo inteiro e simplesmente desapareceram? No vídeo de hoje, vamos analisar o iceberg de jogos cancelados. Jogos que tiveram demos apagadas da internet, versões que nunca vieram a público, jogos que praticamente estavam prontos e foram cancelados, e ideias tão ambiciosas que acabaram sendo engolidas pela própria indústria. Então prepare seu lanche, apague as luzes e vem comigo. Você já parou para pensar que um dos jogos mais assustadores da história nunca existiu de verdade? PT seria o próximo grande jogo da franquia Silent Hill, desenvolvido pelo Hideo Kojima, o mesmo criador de Metal Gear, com participação do diretor Guilherme Del Toro e com o ator Norman Reedus como protagonista. Mas o mundo só conheceu esse jogo por causa de um teaser chamado PT. Quando o PT foi lançado em 2014 no PlayStation Store, ninguém sabia o que era. Parecia só um jogo de terror em primeira pessoa, dentro de um corredor em loop infinito. Mas conforme as pessoas avançavam, começaram a perceber que aquilo não era um jogo comum. O terror não vinha de monstros pulando na tela, mas da atmosfera. Sons estranhos, mudanças quase imperceptíveis no ambiente, mensagens misteriosas e, claro, a Lisa, aquela figura aterrorizante que aparecia atrás do jogador sem avisar. Quando o teaser era finalizado, vinha a revelação. PT significava Playable Teaser de Silent Hills. Só que pouco tempo depois, tudo desmoronou. A Konami entrou em conflito com Hideo Kojima, o estúdio se separou dele e Silent Hills foi oficialmente cancelado em 2015. PT foi removido da Play Store e nunca mais pôde ser baixado. Consoles que ainda tinham um demo instalado começaram a ser vendidos por preços absurdos, como se fossem relíquias. E no fim, ele se tornou exatamente aquilo que Silent Hill sempre foi, um mistério perturbador que nunca vai embora. E se existisse um jogo de Star Wars onde você controla o Boba Fett? Star Wars 1313 seria um jogo de ação e aventura focado no submundo criminoso de Coruscant, no nível mais baixo do planeta conhecido como Setor 1313. O jogador controlaria Boba Fett em um clima muito mais sombrio, violento e adulto do que qualquer outro jogo de Star Wars da época. A jogabilidade lembrava bastante Uncharted, com tiroteios, perseguições e narrativa cinematográfica. O jogo foi apresentado na E3 de 2012 e impressionou todo mundo. Gráficos lindos, animações realistas e uma proposta totalmente diferente do que os fãs estavam acostumados. Mas em 2012 a Disney comprou a Lucasfilm. No ano seguinte a LucasArts foi fechada e todos os projetos internos foram cancelados. Star Wars 1313 morreu ali, mesmo estando em um estágio avançado de desenvolvimento. Alguns vídeos e artes conceituais vazaram anos depois, mostrando que o jogo estava muito mais completo do que imaginávamos. Star Wars 1313 virou aquele tipo de jogo que faz os fãs se perguntarem até hoje: como deixaram isso ser cancelado? Scalebound era um tipo de jogo que parecia bom demais para ser verdade. Desenvolvido pela Platinum Games, o mesmo estúdio de Bayonetta e Nier Automata, o jogo colocaria o jogador no controle de um humano que lutava ao lado de um dragão gigantesco chamado Tuban. O mundo era aberto, o combate misturava ação rápida com RPG e ainda existia um modo cooperativo para até 4 jogadores. O jogo foi anunciado em 2014 como exclusivo do Xbox e rapidamente virou um dos projetos mais esperados da plataforma. Mas por trás dos trailers bonitos, o desenvolvimento estava cheio de problemas. Havia dificuldades técnicas, conflitos criativos e uma relação cada vez mais complicada entre o Platinum Games e a Microsoft. Em 2017, a Microsoft anunciou oficialmente o cancelamento de Scalebound. Anos depois, executivos admitiram que foi uma decisão dolorosa e a própria Platinum já declarou que ainda sente que o jogo tinha muito potencial. Scalebound se tornou mais um exemplo de um jogo que parecia incrível, mas nunca conseguiu sair do papel. Mega Man Legends 3 não era só um jogo cancelado.
era uma promessa quebrada. Depois de anos pedindo uma continuação, os fãs finalmente receberam a notícia. Mega Man Legends 3 estava em desenvolvimento para Nintendo 3DS. O jogo continuaria diretamente a história de Legends 2, que terminou com o protagonista preso na Lua. A Capcom prometeu algo inédito. O desenvolvimento seria feito junto com os fãs. Eles poderiam voltar em ideias, personagens e até ajudar no design do jogo. Mas aos poucos, o projeto começou a esfriar. Em 2011, a Capcom anunciou que Mega Man Legends 3 estava cancelado, alegando que o interesse do público não era suficiente. A decisão revoltou os fãs, que acusaram a empresa de abandonar a franquia. Até hoje, Mega Man Legends 3 é lembrado como um dos cancelamentos mais tristes da história dos videogames, porque não foi só um jogo que morreu, foi o final de uma história que nunca teve conclusão. Em 2009, a Rockstar anunciou um jogo misterioso chamado Agents. Ele seria um jogo de espionagem ambientado nos anos 1970, durante a Guerra Fria, com conspirações políticas, espionagem internacional e um clima digno de filmes de James Bond. A ideia era misturar narrativa cinematográfica com o mundo aberto pelo qual a Rockstar é famosa, mas depois do anúncio o jogo simplesmente sumiu. Por anos não houve trailers, imagens ou informações concretas, apenas rumores. Mais tarde foi revelado que a Rockstar tentou várias versões diferentes do jogo, mas nunca conseguiu fazer a espionagem funcionar bem em um mundo aberto. Com o sucesso gigantesco de GTA V e Red Dead Redemption, Agent foi ficando cada vez mais irrelevante internamente. Em 2018, a Rockstar abandonou oficialmente a marca registrada do jogo. Final Fantasy Versus 13 foi anunciado em 2006 e prometia ser o Final Fantasy mais sombrio já feito. O jogo teria uma história trágica focada em reinos de guerra, morte, destino e personagens moralmente ambíguos. O protagonista, Noctis, seria um príncipe que lutava contra o seu próprio destino em um mundo moderno misturado com fantasia, mas o desenvolvimento foi um desastre. A Square Enix priorizou outros projetos, trocou equipes, mudou engines e Versus 13 ficou anos praticamente parado. Depois de quase uma década em desenvolvimento, a empresa tomou uma decisão radical. Versus 13 deixou de existir. O jogo foi renomeado, reestruturado e relançado como Final Fantasy XV. Apesar de Final Fantasy XV aproveitar personagens e conceitos do Versus, grande parte da história original foi cortada ou alterada. Para muitos fãs, Final Fantasy Versus 13 é o maior cancelamento da franquia. Um jogo que existiu por quase 10 anos sem nunca ter sido lançado. Prey 2 é um daqueles jogos que todo mundo achava que ia ser lançado, até o dia em que simplesmente não foi. Depois do lançamento de Prey em 2006, a Bethesda anunciou Prey 2 em 2011, com uma proposta completamente diferente do jogo original. Dessa vez você não controlaria mais um humano comum. O protagonista seria um caçador de recompensas preso em um planeta alienígena chamado Exodus. O jogo teria mundo aberto, foco em perseguições, parkour, tiroteios verticais e uma pegada muito parecida com Blade Runner, misturado com Star Wars. O trailer da E3 de 2011 foi um dos mais elogiados daquele ano. Estilo cinematográfico, trilha marcante e uma ideia totalmente nova. Mas nos bastidores, as coisas não estavam indo bem. A Bethesda não estava satisfeita com o ritmo do desenvolvimento. Houve conflitos criativos com o estúdio Human Head e o projeto entrou em um limbo. Em 2014, Prey 2 foi oficialmente cancelado. O mais irônico é que anos depois, a Bethesda lançou outro jogo chamado Prey, que não tinha absolutamente nada a ver com Prey 2. E até hoje, Prey 2 é lembrado como um dos maiores desperdícios de potencial da indústria. Fable Legends foi uma tentativa da Microsoft de reinventar a franquia Fable. Ao invés de um RPG single player tradicional, o jogo teria um multiplayer cooperativo, onde 4 jogadores controlavam heróis, enquanto um quinto jogador assumiu o papel do vilão, controlando armadilhas, monstros e o próprio mapa. O jogo foi anunciado em 2013 e prometia gráficos muito mais realistas, além de uma Albion reimaginada. Durante anos, Fable Legends foi mostrado em eventos, teve
betas fechadas e até uma comunidade ativa testando o jogo, mas o desenvolvimento se arrastou demais. Em 2016, a Microsoft decidiu cancelar Fable Legends e fechar completamente o estúdio Lionhead, responsável pela franquia. Um cancelamento chocou os fãs, não só pelo jogo, mas porque praticamente matou Fable por vários anos. Fable Legends virou um exemplo clássico de como mudanças forçadas em franquias amadas podem afastar tanto o público quanto os próprios desenvolvedores. Dead Space 4 nunca foi oficialmente anunciado, mas ele existiu. Depois do lançamento de Dead Space 3, a Visceral Games começou a planejar o quarto jogo da franquia. A ideia era voltar às raízes do terror, com uma atmosfera mais claustrofóbica, menos ação exagerada e foco total no horror psicológico. Mas Dead Space 3 teve vendas abaixo do esperado, principalmente por causa das microtransações e da mudança do tom da série. A EA perdeu a confiança da franquia. Em 2017, a Visceral Games foi fechada, e qualquer plano para Dead Space 4 morreu junto com o estúdio. O mais triste é que anos depois, com o sucesso do remake de Dead Space, ficou claro que o interesse pelo universo nunca desapareceu. Dead Space 4 se tornou o jogo que poderia ter salvado a franquia, mas nunca teve chance. Antes de Beyond Good and Evil 2 se tornar esse projeto gigantesco e confuso que a gente conhece hoje, a versão inicial seria uma continuação direta do primeiro jogo, focada na personagem Jade e nos mistérios deixados em aberto no final. O jogo foi anunciado em 2008 com um trailer cinematográfico mostrando uma Jade mais velha em um tom muito mais sombrio e maduro, mas após o anúncio, ficou em silêncio. A Ubisoft reiniciou o desenvolvimento várias vezes, mudou o escopo do projeto e decidiu transformar o jogo em algo muito maior, um universo online, procedural e extremamente ambicioso. Com isso, a versão original de Beyond Good and Evil 2 foi completamente descartada. Até hoje, essa primeira versão é vista como a mais promissora, justamente por ser mais focada, mais narrativa e mais próxima do espírito do jogo original. E até hoje, Beyond Good and Evil 2, nem a versão antiga nem a nova foram lançadas. Piratas do Caribe: Armada of the Damned talvez seja um dos jogos mais esquecidos desse iceberg. Desenvolvido pela Propaganda Games e publicado pela Disney Interactive, o jogo seria um RPG de ação ambientado no universo de Piratas do Caribe. Mas diferente dos filmes, o jogador não controlaria Jack Sparrow. Você jogaria com um capitão totalmente diferente e original, navegando pelos mares, enfrentando criaturas sobrenaturais, tomando decisões morais e montando sua própria tripulação. O jogo tinha combates navais, exploração em uma história sombria, muito mais próxima de um RPG do que um jogo licenciado comum. Em 2010, a Disney fechou Propaganda Games e Armada of the Damned foi cancelado. Quem testou em versões internas do jogo afirma que ele estava em um estado muito mais avançado do que o público imaginava. Armada of the Damned virou mais uma prova de que jogos licenciados também podem ser vítimas de decisões corporativas. True Fantasy Live Online foi um dos primeiros grandes sonhos de RPG online dos consoles. Desenvolvido pela Level 5, o jogo seria um MMORPG exclusivo do Xbox original, em uma época em que esse tipo de jogo ainda era raro fora do PC. O projeto tinha a arte do Akihiro Ino, mundo de fantasia completo, cidades, classes e multiplayer massivo. O problema é que o Xbox original não tinha uma base forte no Japão e o Xbox Live ainda estava engatinhando. Problemas técnicos, baixa expectativa de público e mudanças da estratégia fizeram o jogo ser cancelado em 2004. True Fantasy Live Online nunca saiu do papel, mas é lembrado como um projeto extremamente à frente do seu tempo. Se tivesse sido lançado anos depois, talvez tivesse feito história.
LMNO foi um dos projetos mais ambiciosos e estranhos da história dos videogames. O jogo estava sendo desenvolvido pela EA em parceria direta com Steven Spielberg, um dos maiores diretores do cinema. A ideia era criar uma experiência extremamente cinematográfica, onde o jogador controlaria um agente comum que ajudava uma alienígena chamada Eve a escapar de uma organização secreta. E um dos objetivos principais da Eve era se inscrever no canal para nunca perder vídeos como esse, claro. Aqui tem vídeos novos toda semana, então se inscreve para não ficar de fora de mais conteúdo sobre iceberg, mistérios e curiosidades sobre jogos. Mas Eve não era só uma NPC qualquer. Ela aprenderia com o jogador, reagiria emocionalmente às suas ações e criaria uma ligação quase real com quem estivesse jogando. O problema é que a tecnologia da época simplesmente não dava conta dessa visão. O desenvolvimento virou um caos, o projeto ficou caro demais, complexo demais e acabou sendo cancelado por volta de 2010. LMNO nunca foi oficialmente anunciado ao público, mas imagens, vídeos e arte conceituais vazaram anos depois. Hoje ele é lembrado como um dos jogos que queria estar no futuro, mas nasceu cedo demais. Eight Days é um daqueles jogos que você provavelmente já viu, mas nunca jogou. Ele foi apresentado em eventos da Sony como uma demonstração técnica para PlayStation 3, com cenas de ação extremamente cinematográficas. O jogo acompanharia dois personagens em uma fuga pelos Estados Unidos, com perseguições, tiroteios e cenas dignas de um filme de ação. Durante muito tempo, o público acreditou que Eight Days seria um grande exclusivo do PS3, mas na realidade o jogo nunca passou de um protótipo avançado. A Sony usou Eight Days principalmente para mostrar o poder gráfico do console, mas o projeto nunca evoluiu para um jogo completo. Com o tempo, ele foi silenciosamente abandonado. Eight Days se tornou um símbolo de uma era em que trailers prometiam muito mais do que os jogos realmente poderiam entregar. Antes de Alien Isolation existir, houve uma tentativa completamente diferente de adaptar o universo de Alien para os games. Alien Crucible seria um RPG de ação desenvolvido pela Obsidian Entertainment, o estúdio por trás de Fallout New Vegas. O jogo teria foco em escolhas narrativas profundas e personagens, tudo ambientado no universo de Alien. A história se passaria em um planeta remoto, com fuzileiros coloniais enfrentando xenomorfos em uma trama muito mais política e sombria. Mas a SEGA, detentora da licença na época, não ficou satisfeita com o ritmo do desenvolvimento. O projeto foi cancelado em 2010, mesmo estando em estágio jogável. Partes da história e ideias de Alien Crucible acabaram sendo reaproveitadas em outros jogos da Obsidian, como Fallout New Vegas. Alien Crucible virou mais um caso de um jogo cancelado, não por falta de qualidade, mas por decisões corporativas. Project Hammer foi uma tentativa da Nintendo de fazer algo completamente fora do seu padrão. O jogo estava sendo desenvolvido para Nintendo Wii e seria um jogo de ação violento, focado em combates brutais usando um martelo gigante. A proposta era usar os controles de movimento do Wii para criar uma experiência física, agressiva e muito mais madura do que qualquer coisa que a Nintendo fazia na época. O problema é que o desenvolvimento foi extremamente problemático. O estúdio responsável enfrentou atrasos constantes, dificuldades técnicas e mudanças de direção. Depois de anos em produção, a Nintendo decidiu cancelar Project Hammer sem nunca anunciá-lo oficialmente ao público. Hoje ele é lembrado como um dos projetos mais estranhos e obscuros já associados à Nintendo. Warcraft Adventures Lord of the Clans foi um dos jogos praticamente finalizados que nunca foi lançado. Ele seria um jogo de aventura no estilo point and click, focado na história de Thrall, um dos personagens mais importantes no universo de Warcraft. O jogo estava totalmente jogável, com dublagem, animação e história completas, mas a Blizzard decidiu cancelar tudo. Segundo a empresa, o jogo simplesmente não atingia o padrão de qualidade esperado, especialmente quando comparado a outros jogos do gênero que estavam surgindo na época. Mesmo assim, a história de Lord of the Clans não foi perdida. Ela acabou sendo adaptada para livros e se tornou parte oficial do cânone de Warcraft. É um raro caso em que um jogo cancelado ainda conseguiu sobreviver de outra forma.
Darkborn, originalmente conhecido como Project Wheat, tinha uma das propostas mais interessantes dessa lista. O jogo permitiria que você jogasse como um monstro inspirado no folclore escandinavo. Darkborn colocaria o jogador no controle de uma criatura vingativa, caçada pelos humanos em um mundo brutal e hostil. A ideia era inverter os papéis. Os humanos seriam os verdadeiros monstros da história. O jogo chegou a ser anunciado oficialmente e chamou muita atenção pelo conceito e pela ambientação única, mas o estúdio The Outsiders enfrentou sérios problemas financeiros. Sem conseguir investimento suficiente, Darkborn foi cancelado em 2020. Até hoje ele é lembrado como um dos jogos que tinha identidade, originalidade e coragem, mas não teve tempo nem dinheiro para existir. Pac-Man Ghost Zone foi um jogo cancelado que faria parte da tentativa da Namco de reinventar o Pac-Man para um estilo mais moderno e sombrio. Diferente do arcade clássico, o jogo teria uma atmosfera mais sombria, com cenários estranhos, iluminação pesada e uma abordagem mais próxima de ação e exploração, algo bem distante da imagem colorida e amigável da franquia. O projeto chegou a ter artes conceituais e documentos de desenvolvimento, indicando que o jogo se passaria em uma dimensão alternativa dominada pelos fantasmas, a chamada Ghost Zone. A ideia era explorar o lado mais ameaçador desses inimigos, transformando-os em criaturas realmente perigosas e não apenas obstáculos previsíveis como nos jogos tradicionais. Pac-Man Ghost Zone acabou sendo cancelado ainda em estágios iniciais, provavelmente por conflitos criativos e pelo receio de afastar o público tradicional da série. Por isso, ele se tornou um item pouco conhecido. Esse jogo serviu de base para que mais tarde fosse lançado o Pac-Man World. Half-Life 2 Episódio 3. Half-Life 2 Episódio 3 é provavelmente o cancelamento mais doloroso da história dos videogames. Depois do episódio 1 e 2, a Valve prometeu a conclusão épica para a história de Gordon Freeman. O episódio 3 continuaria exatamente de onde o segundo terminou, com viagens ao Ártico, revelações sobre o G-Man e o destino final da Resistência, mas o jogo nunca veio. Com o tempo, a Valve mudou completamente sua filosofia de desenvolvimento, focando em novos projetos, novas tecnologias e deixando Half-Life de lado. Anos depois, o roteirista Mark Laidlaw revelou a história planejada para o episódio 3, em forma de texto, confirmando que o jogo realmente existiu em conceito. Half-Life 2 Episódio 3 nunca foi oficialmente cancelado, ele simplesmente nunca aconteceu. Time Splitters 4 era real, e ele quase aconteceu. Depois do sucesso cult de Time Splitters 2 e o Future Perfect, os fãs esperavam ansiosamente por uma continuação. O jogo chegou a entrar em desenvolvimento, com uma proposta de modernizar a franquia sem perder o humor caótico e as viagens no tempo. Concept arts, documentos internos e relatos de desenvolvedores confirmam que o projeto estava avançado, mas as mudanças internas, falta de investimento e decisões de publishers fizeram o jogo ser cancelado silenciosamente. Por ano, Time Splitters 4 virou apenas uma lenda. Só recentemente a franquia voltou a ser mencionada oficialmente, reacendendo a esperança dos fãs. Mesmo assim, Time Splitters 4 original permanece como um jogo que quase saiu do papel. Duke Nukem Forever é um caso tão caótico que até suas versões canceladas viraram lendas. Durante mais de uma década, o jogo passou por inúmeras engines, estilos e ideias diferentes. Várias builds completas foram descartadas ao longo do desenvolvimento. Algumas dessas versões vazaram anos depois, mostrando jogos completamente diferentes da produção do produto final lançado em 2011. Para muitos fãs, as builds descartadas de Duke Nukem Forever eram muito mais interessantes do que o jogo que acabou chegando ao mercado. Duke Nukem Forever prova que às vezes, lançar o jogo não significa que ele realmente sobreviveu. StarCraft Ghost foi uma das maiores apostas da Blizzard fora do PC. O jogo seria um shooter em terceira pessoa, focado na personagem Nova, uma agente fantasma do universo StarCraft. Ele foi anunciado em 2002,
e chegou a ser mostrado diversas vezes, inclusive em versões jogáveis, mas o desenvolvimento se arrastou por anos. Mudanças de geração, troca de estúdio e o foco total da Blizzard em World of Warcraft acabaram empurrando o projeto para o limbo. Em 2014, a Blizzard confirmou oficialmente que StarCraft Ghost estava cancelado. Mesmo assim, a personagem nova continuou existindo no universo da franquia, aparecendo em HQs e outras mídias. StarCraft Ghost foi um jogo que esteve perto demais de existir para ser esquecido. Pro Player Arena é um dos cancelados mais trágicos da história dos consoles. O jogo estava completamente finalizado e pronto para ser lançado no Dreamcast. Era um jogo de combate aéreo estilizado, rápido e extremamente divertido, focado em aviões com hélices e partidas multiplayer. Mas em 2001, após os ataques de 11 de setembro, a SEGA decidiu cancelar o lançamento do jogo. O motivo era simples: a temática de aviões poderia ser considerado sensível demais naquele momento. Pro Player Arena nunca chegou às lojas, mesmo estando pronto. Anos depois, versões completas do jogo vazaram na internet, mostrando que ele era totalmente jogável. Pro Player Arena não foi cancelado por problemas técnicos ou financeiros, mas por causa do momento histórico em que existiu. Earthbound 64 é um daqueles jogos que parece mentira de tão tristes. Depois do sucesso de Earthbound no Super Nintendo, a Nintendo anunciou uma continuação para o Nintendo 64. O jogo teria gráficos totalmente 3D, câmera dinâmica e uma história ainda mais estranha e emocional do que o original. Durante anos, Earthbound 64 apareceu em revistas, eventos e materiais promocionais. Ele era real, mas o desenvolvimento virou um pesadelo. Problemas técnicos, dificuldade em trabalhar com 3D e mudanças constantes de direção fizeram o projeto se arrastar por quase 5 anos. Em 2000, a Nintendo cancelou oficialmente Earthbound 64. Parte da história dos conceitos acabou sendo reaproveitado em Mother 3, lançado anos depois para o Game Boy Advance. Earthbound 64 virou um daqueles jogos que existiram por tempo demais para nunca nascer. Sonic X-treme era a grande esperança da SEGA para o futuro do Sonic. Ele seria o primeiro jogo totalmente em 3D do personagem desenvolvido para o Sega Saturn. O jogo tinha fases em formato de tubo, câmera giratória e uma jogabilidade completamente diferente de tudo que existia na franquia, mas o desenvolvimento foi um caos absoluto. Se você quiser saber mais sobre esse jogo, eu fiz um vídeo recente sobre ele e sobre outros jogos cancelados de Sonic. Vou deixar o vídeo no card acima. Project Dream foi um jogo em desenvolvimento pela Rare no início dos anos 90, muito antes de Banjo-Kazooie existir como conhecemos hoje. O projeto original não tinha Banjo como protagonista, mas sim um garoto humano chamado Edson, e a proposta era criar um jogo de aventura com foco em narrativa, exploração e até elementos de RPG, algo bem diferente do que a Rare costumava fazer na época. Durante o desenvolvimento, a equipe percebeu que o jogo não estava funcionando como esperado, tanto em termos de identidade quanto de jogabilidade. Foi então que a Rare decidiu reformular completamente o projeto, trocando o protagonista humano por personagens animais mais carismáticos. Edson foi removido e aos poucos surgiram Banjo-Kazooie e o tom mais leve e cartunesco que definiria o jogo final. Project Dream nunca foi lançado, mas seu cancelamento foi essencial para o nascimento de Banjo-Kazooie, tornando esse projeto um exemplo clássico de como um jogo cancelado pode evoluir para um dos maiores clássicos do Nintendo 64. Fear Effect 3 Inferno seria o capítulo final da trilogia Fear Effect. Diferente dos dois primeiros jogos, Inferno abandonaria a câmera fixa, adotaria uma perspectiva em terceira pessoa, com foco maior em ação. O jogo chegou a ser anunciado, teve artes conceituais e até entrevistas com os desenvolvedores, mas o projeto foi silenciosamente cancelado. A publisher perdeu o interesse na franquia e o estúdio acabou fechando pouco tempo depois. Durante anos, Fear Effect 3 virou apenas um
um nome em lista de jogos cancelados, até que muitos anos depois, a franquia foi revivida de forma diferente, deixando Inferno como uma linha do tempo perdida. Fear Effect 3 é um exemplo clássico de jogo que morreu sem explicação. Indiana Jones and the Iron Phoenix foi um jogo que morreu por causa do tempo. Ele estava sendo desenvolvido pela LucasArts no final dos anos 90, como uma continuação direta de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. O jogo teria gráficos desenhados à mão, estilo de animação tradicional, e uma história envolvendo nazistas e uma arma mística, mas o mercado estava mudando. Jogos 2D estavam sendo deixados de lado em favor do 3D, e a LucasArts decidiu cancelar o projeto por medo de que ele parecesse ultrapassado. Mesmo assim, a história do jogo foi considerada tão boa que acabou sendo adaptada para um HQ nos anos depois. Iron Phoenix nunca virou jogo, mas quase virou um clássico. Crash Landed foi um jogo cancelado que chegou a entrar em desenvolvimento, mas acabou sendo abandonado antes de qualquer anúncio oficial ao público. O projeto tinha como proposta focar mais em exploração, atmosfera e ação. Algumas informações concretas sobreviveram, mas o que se sabe vem de documentos internos, artes conceituais e uma demo jogável encontrada anos depois. Esses materiais indicam que o jogo apostaria em cenários estranhos, criaturas desconhecidas e uma narrativa mais silenciosa, contada através de ambientes em vez de diálogos diretos. Por nunca ter sido oficialmente revelado, Crash Landed acabou se tornando um daqueles projetos cancelados que nos dá muita vontade de jogar. The Lost é um jogo tão controverso que praticamente foi apagado da história. Ele estava sendo desenvolvido pela Irrational Games, o mesmo estúdio que mais tarde criaria BioShock. O jogo seria um survival horror em terceira pessoa, ambientado em uma ilha amaldiçoada, com forte simbologia religiosa, culpa, punição divina e temas extremamente pesados. Mas durante o desenvolvimento, o projeto gerou uma controvérsia religiosa enorme. Segundo relatos, grupos religiosos acusaram o jogo de blasfêmia extrema e a publisher começou a temer consequências legais e de imagem. Pouquíssimas imagens existem hoje, e nem build jogável pública. The Lost foi cancelado silenciosamente e praticamente enterrado. Até hoje, ele é lembrado como um jogo que foi longe demais até para existir. Raven Blade é um daqueles jogos que quase ninguém lembra que existiu. Anunciado para o Nintendo GameCube no início dos anos 2000, ele seria um RPG de ação medieval, com combates em tempo real e uma atmosfera sombria, algo incomum para o Nintendo na época. O jogo chegou a ser mostrado em eventos, teve trailers e até previews em revistas, mas o desenvolvimento nunca avançou como esperado. Problemas técnicos, escopo confuso e atrasos constantes fizeram o projeto se arrastar até ser cancelado discretamente. Raven Blade vive apenas em vídeos antigos de baixa qualidade e em memórias de quem acompanhava a indústria naquela época. Project Offset não era exatamente um jogo, era uma demo técnica, mas uma demo técnica tão impressionante que fez o mundo acreditar que um jogo revolucionário estava nascendo. Desenvolvido por uma equipe minúscula, Project Offset mostrava batalhas medievais gigantescas, centenas de personagens na tela e gráficos absolutamente avançados para a época. Durante anos, vídeos do projeto circularam na internet como uma lenda, mas o jogo nunca chegou a existir de verdade. A equipe foi contratada por grandes empresas, o foco mudou e Project Offset foi abandonado. Mesmo assim, ele permanece como um dos maiores jogos cancelados tecnológicos da história dos games.
Agnes Philosophy nunca foi anunciado oficialmente como um jogo, mas internamente ele era tratado como o começo de um. Apresentado em 2012 como uma demo técnica da Square Enix, o projeto mostrava um mundo de fantasia realista com uma protagonista feminina e um tom extremamente sério. A demo foi criada para demonstrar a nova engine da empresa, mas a história, o universo e os personagens eram detalhados demais para ser apenas um teste. Com o tempo, ficou claro que Agnes Philosophy serviu como base conceitual para projetos futuros, mas o jogo em si nunca aconteceu. Agnes Philosophy é um fantasma, algo que parecia um jogo, mas nunca teve permissão para ser. Return to Ravenholm era um spin-off de Half-Life 2 que quase ninguém conhece. O projeto estava sendo desenvolvido por Arkane Studios em parceria com a Valve. O jogo traria uma nova visita à cidade de Ravenholm, com foco total em terror, atmosfera e narrativa. O projeto avançou por um tempo, mas acabou sendo cancelado silenciosamente. Anos depois, a própria Arkane confirmou que o jogo existiu e que foi interrompido por decisões internas da Valve. Return to Ravenholm é mais um capítulo perdido de uma franquia cheia de fantasmas. Antes de Resident Evil 4 se tornar um jogo que a gente conhece, ele foi muitas outras coisas. Uma dessas versões ficou conhecida como Resident Evil 3.5 ou Hookman. Nessa versão, Leon enfrentava alucinações, sombras vivas e um inimigo que só podia ser visto sob certas condições de luz. O clima era muito mais psicológico e experimental. Poucos vídeos dessa versão sobreviveram, mostrando em eventos antigos. A Capcom descartou completamente essa ideia e reconstruiu Resident Evil 4 do zero. Hoje, Hookman é quase uma lenda urbana dos games. E esse foi o iceberg dos jogos cancelados. Espero que vocês tenham gostado. Agora me conta nos comentários qual desses jogos cancelados você mais queria que fosse lançado. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.